Ora, hoje vamos falar sobre o impacto e também algumas curiosidades das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América na Bolsa. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigado desde já por me ajudarem aqui neste projeto e para poderem partilhar o mesmo, deixando ficar, obviamente, os vossos gostos. Mas para quem ainda não é inscrito, eu vou pedir um enorme favor, que é inscrever-se no botão subscrever, que está aqui em baixo, para poderem fazer parte deste projeto e ajudarem o projeto também a crescer. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Ora, as eleições presidenciais nos Estados Unidos têm um impacto significativo nos mercados financeiros, incluindo na Bolsa de Valores. Os investidores seguem de perto estes resultados eleitorais porque, de facto, as políticas económicas e fiscais destes candidatos podem influenciar os mercados de maneiras variadas. E por isso hoje vamos então ver como é que isso acontece e vou falar também aqui de alguns factos curiosos. O vídeo de hoje tem o apoio da corretora XTB, que é uma das melhores opções que temos para criar o nosso portfólio. E para conhecerem mais, basta acederem ao primeiro link que está aqui em baixo na descrição. E aproveito também para falar da novidade, neste caso deste mês, da XTB, que é nomeadamente a sua e-wallet, onde podemos mexer e poder utilizar de melhor forma os nossos fundos que estão a render na corretora. Assim, passando aqui para o meu computador, vocês têm aqui também na descrição o link para poderem conhecer a e-wallet. Acesso simples e imediato aos seus fundos da XTB. Temos aqui então a possibilidade de ter um cartão virtual em que podemos fazer levantamentos no multibanco, podemos fazer o câmbio entre moedas e, acima de tudo, podemos utilizar os nossos fundos de melhor forma e até mesmo receber e enviar aqui dinheiro fazendo transferências, digamos, entre contas. Relativamente então ao cartão, é multimoeda, como eu disse, a manutenção é gratuita da conta, pagamentos rápidos e fáceis que podemos fazer com o nosso cartão virtual e receber transferências e enviar dinheiro para onde quiser. Temos então aqui, de facto, os limites do cartão, efetuar o câmbio das moedas, receber também aqui transferências e depois depositar ou levantar fundos de uma forma, digamos, mais cómoda. Portanto, é a novidade que nós temos neste mês aqui de outubro da XTB, o que vai tornar ainda esta corretora mais completa e uma das melhores opções para colocarmos o nosso dinheiro. O link vai ficar aqui em baixo na descrição. Voltando então aqui para as eleições norte-americanas que vão acontecer e que têm acontecido e que impactam a Bolsa de Valores, existe então uma tendência dos ciclos eleitorais. Há uma crença que é amplamente partilhada que os mercados de ações tendem a comportar-se de maneira cíclica ao longo dos 4 anos do mandato presidencial. Geralmente o terceiro ano do mandato, o anterior às eleições, é considerado o mais positivo normalmente para os mercados. Isto deve-se ao facto dos presidentes estarem interessados em manter a economia forte antes de enfrentarem uma reeleição ou apoiarem então o seu partido em novas eleições. E por isso temos que falar aqui das reações quando são candidatos republicanos versus democratas. Historicamente, os investidores tendem a preferir candidatos republicanos. Em primeiro lugar, por serem vistos como mais favoráveis ao setor empresarial e, em segundo lugar, à desregulamentação, nomeadamente por parte das leis. No entanto, a verdade é que a Bolsa tem frequentemente tido melhores desempenhos, digamos assim, sob administrações democratas. Por exemplo, sob a presidência do Barack Obama, que era democrata, o índice S&P 500 subiu mais de 150%. Aproveito também aqui para mostrar um gráfico simulado, digamos assim, que comparei o desempenho da Bolsa americana durante os períodos dos presidentes democratas versus republicanos. Os dados aqui dizem então que existe uma tendência de crescimento em ambos os casos, com flutuações que refletem diferentes políticas económicas e o contexto de cada governo. Mostra-nos também que, embora ambos os partidos tenham visto aqui um aumento no valor da Bolsa, os democratas historicamente têm apresentado uma trajetória um pouco mais acentuada, digamos assim, de crescimento, ligeiramente, mas acaba por ser. Este padrão tem uma tendência que está a ser observado em alguns períodos históricos, mas muitos destes fatores, digamos assim, além do partido no poder, influenciam também o desempenho real da Bolsa. Podemos também ver aqui agora na plataforma da XTB o principal índice norte-americano, que é o S&P 500, e a sua performance ao longo do tempo. Aqui na plataforma vocês podem ter acesso também aqui a um ETF que replica este índice e, se assim quiserem, investirem. Mas recordo que eu também não sou conselheira financeira, a ideia aqui não é dizer-vos onde investirem, mas sim, neste caso, para mostrar o que existe na nossa realidade, pois devem ser sempre vocês a fazer a vossa devida análise antes de investirem no que quer que seja. E depois, existe também aqui o rally pós-eleitoral, digamos, que é outro fenómeno curioso, que geralmente ocorre depois das eleições, independentemente de quem ganha. Isto acontece porque os investidores, depois da incerteza associada ao processo eleitoral, sentem-se mais confortáveis em tomar decisões de investimento.
É como se o mercado respirasse de forma aliviada ao saber qual é o caminho que vai ser seguido. Ora, depois também temos aqui as eleições contestadas ou com alguma volatilidade. Eleições com resultados apertados ou até mesmo controversos, como a de 2000, entre George W. Bush e Al Gore. Se ainda forem novos, já não vão saber como é que foram disputadas estas eleições, mas eu ainda me lembro de facto que foi bastante disputado. Tendem a aumentar a volatilidade dos mercados. A incerteza prolongada sobre quem é que vai vencer, digamos assim, qual será o próximo presidente, leva a que os investidores possam vender ativos de risco e procurar investimentos mais seguros. Nas eleições de 2020, algo semelhante aconteceu devido à possibilidade de contestações judiciais. Depois temos, obviamente, o efeito Trump e o Twitter, ou o X. Durante o mandato de Donald Trump, os tweets presidenciais tornaram-se aqui uma força significativa nos mercados. Muitas vezes Trump usava o Twitter, ou o X agora, para poder anunciar mudanças políticas, acordos comerciais, tensões internacionais, levando a flutuações abruptas nos índices. É raro que um presidente tenha tido tanto impacto nas oscilações diárias da Bolsa apenas com palavras como ele. Depois temos o impacto de políticas específicas, e isto pode ser bom e mau, não é? As políticas prometidas durante as campanhas podem provocar reações antecipadas nos mercados. Está-se a ver isso, por exemplo, com a Kamala, ao mesmo tempo que Trump também tem as suas indicações. De qualquer das formas, por exemplo, as promessas do corte de impostos feita em 2016 pelo Trump levaram a otimismo significativo nos mercados antes mesmo da sua implementação. O setor energético, farmacêutico e tecnológico são alguns dos mais sensíveis, neste momento, às mudanças políticas. Depois, também temos aqui a ação dos bancos centrais, que é algo que frequentemente passa despercebido, é o papel dos bancos centrais, como o da Federal Reserve, durante as eleições. Estes muitas vezes evitam tomar decisões significativas de política monetária perto das eleições para não influenciar a economia ou serem vistos como podem estar a favorecer um ou outro candidato. Mesmo assim, a percepção que o Fed pode apoiar a economia em tempos de transição política é frequentemente um fator calmante, de calma, digamos assim, para os investidores. Por isso, vamos acompanhar e ver o que é que vai acontecer no próximo mês de novembro com as eleições de 2024 entre Trump e Kamala Harris. E como estamos a falar de eleições nos Estados Unidos, a XTB elaborou um e-book totalmente gratuito. Vocês podem aceder à corretora e descarregar este ficheiro, onde vão ter bastante informação sobre o impacto que há, digamos assim, das eleições presidenciais norte-americanas na Bolsa de Valores. O link vai ficar aqui em baixo na descrição. Vamos agora falar de alguns fatos engraçados, nomeadamente o agouro das eleições. O indicador popular entre os investidores é o SP500 Predictor, que sugere que se o mercado sobe nos 3 meses anteriores à eleição, o partido no poder será reeleito. Curiosamente, este indicador acertou cerca de 87% das vezes ao longo do último século. Segundo facto engraçado, o medo do primeiro ano. Existe uma certa aversão, digamos assim, entre os investidores no primeiro ano de um novo mandato presidencial. Isto porque, após as eleições, os presidentes costumam focar-se em medidas menos populares, mas extremamente necessárias normalmente, como cortes orçamentais ou aumento de impostos, que podem impactar negativamente o crescimento económico no curto prazo. No entanto, a tendência é a recuperação nos anos seguintes. Como terceiro facto engraçado, temos então a Bolsa no dia da eleição e seguintes. Sabiam, neste caso, que o mercado de ações dos Estados Unidos geralmente não reage de forma muito acentuada no dia ou no dia seguinte à eleição? Isso acontece porque a maioria das decisões de investimento são tomadas com base em expectativas futuras e não nos eventos desses dias. Portanto, assim que os resultados começarem a ser conhecidos, a Bolsa pode mostrar depois movimentos mais abruptos. Por fim, as eleições dos Estados Unidos são sempre um momento de incerteza para os mercados financeiros. No entanto, à medida que as incertezas são resolvidas, os mercados tendem também a estabilizar e a trajetória de longo prazo acaba por ser mais influenciada, neste caso por políticas implementadas, do que pelas eleições em si. Saber como os investidores reagem a diferentes cenários eleitorais é uma forma de compreender melhor a relação entre a política e as finanças. E isso também vai impactar, desta forma, os vossos investimentos. Não se esqueçam de conhecer a novidade da XTB e também o e-book no primeiro link que está aqui em baixo na descrição. E recordo que a XTB é uma das melhores alternativas que temos em Portugal para criar o nosso portfólio e fazer o nosso plano de investimentos. O link vai ficar, então, como eu disse, na descrição para vocês conhecerem mais sobre esta corretora. Quanto a mim, se gostaram deste vídeo, vou pedir então, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto. Eu espero-vos no próximo.